Senhores e senhoras, vamos dar início à sessão de saudade em homenagem ao nosso acadêmico Pérez Prados, da cadeira 28. É com muita alegria que os recebo aqui, nesta noite, na nossa casa José Boatê, onde tantas vezes o querido Pérez me permite chamá-lo assim, pela amizade de tantos anos, para que possamos homenageá-lo como deve. Tanto o escritor, quanto o nosso ex-vice-presidente, quanto o importante homem público e quanto o amigo de todos nós. Vamos para no início dos trabalhos, eu gostaria de compor a mesa, e para tal convido o acadêmico Humberto Grir para, por gentileza, fazer chegar aqui ao meu lado o doutor Glauco Oliveira. Muito obrigada. É uma honra receber o doutor Glauco nessa noite e aqui do nosso lado, não pela sua idade longeva, mas sim por tanto que fez por esse estado de Santa Catarina. Nós somos imensamente gratos. Na sequência, eu quero convidar a doutora Patrícia Catarina Schmidt Prado, esposa do nosso homenageado acadêmico Pérez Prado. Queria convidar, e me perdoa, acadêmico, a Artêmio Zanon, secretário-geral da academia, para sentar aqui ao meu lado. Obrigada. Gostaria também de convidar o desembargador Luiz Felipe Schuch, nesse ato, representando o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e também a Academia Judiciária, nossa parceira num projeto bastante importante. Convido também o doutor Júlio Marcelino, nesse ato, representando o secretário de Estado da Fazenda, e também uma parceira da nossa história. Como de sempre, eu queria agradecer a presença de muitos amigos que estão aqui, todos os senhores, diga-se de passagem, mas se me perdoe, mas alguns é necessário que eu fale. Antônio Córdova, não, desculpa, Cíntia Córdova, representando o deputado Mário Mota. Quem é a Cíntia? Um prazer, Cíntia. Uma boa noite, seja bem-vinda. Edson Machado e Eula Machado, ambos do Instituto Internacional Juarez Machado, vindo diretamente de Joinville, porque eles estavam lá, né, agora. Já falei, e agora as academias. Aqui. Tem tanta academia. Quero registrar a presença de um grande amigo do doutor Pérez, que é o doutor Roberto Brasil e senhora, que vieram do Balneário Camboriú para essa solenidade. Também cumprimento e agradeço a presença de Salomé Pires, presidente da Academia Catarinense de Cordel, de Eloá Westphalen Nafschenk, presidente da Academia de Terrense de Literatura, e não quero falhar, bem, já falei todos. E também o doutor Georgino, que sempre prestigia as nossas solenidades, é sempre muito bom recebê-los. Doutor Hernani Santiago, também presente, representando a CAMESC e também a Academia da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Se por acaso, ou por eventualidade, alguns dos senhores não foram nominados, por favor, me perdoe, mas todos são muito bem-vindos. E acho que hoje a grande homenagem é, com certeza, para o doutor Pérez Prado, e o acadêmico nosso, ex-presidente da nossa Igreja Casa. Eu queria também registrar a presença e agradecer muito a presença dos acadêmicos,
Isaac José Pilate, Roberto Rodrigues Menezes, Rudinei Otto Fritzreuter, Jalimeirinho, Marcos Lafim, a Teca Mascarenha, que vem lá de Balneário Camboriú, muito obrigada, doutor Humberto Grillo, orador dessa noite, Márcio Pereira, da mesma forma, Maria Tereza Piacentini, primeira secretária da nossa academia. Muito obrigada. Humberto Grillo disse. Opa, opa, bem, mais uma vez, eu repito a importância dessa noite para a centenária Academia Catarinense de Letras, essa sessão de saudade em homenagem ao acadêmico Pérez Prado, que está registrado também no nosso estatuto. Falecido em dia 16 de maio do ano em curso, e conforme disposto no artigo 24 do estatuto, cumprimos mais uma vez uma tradição. Hoje, um pouco antes de começar essa sessão, uma repórter do NDTV, nosso muito grande parceiro dessa academia, ela perguntava o que significava uma sessão de saudade, o que era para nós uma sessão de saudade. Essa sessão de saudade tem ela é um fim, não, ela é um rito de passagem de um ciclo. Primeiro nós chegamos, e quando nós adentramos, isso sem contar os candidatos que estão aqui, do sufoco que é de ser candidato a uma vaga da Academia Catarinense de Letras, eu sei que não é fácil. Mas depois chega o grande dia. A posse é uma coisa maravilhosa, né? A gente se enche de alegria, saber que nós estamos sendo recebidos por esta casa, que há 104 anos tem o seu lugar, e tem uma história, cada cadeira tem uma história consigo. E nós somos recebidos, primeiro, lá no cantinho da biblioteca, 2 acadêmicos vão lá nos esperar, e são eles que nos trazem para essa sala. Depois, ele é recebido por um companheiro, um acadêmico, um confrade, o recebe e fala dele, da sua obra, da sua história de vida, dos seus anseios. E a vida passa. Alguns passam muitos anos juntos conosco, um gelo da sua vida aqui dentro. Produzem livros, contam histórias, escrevem poemas, brigamos, trocamos farpas, trocamos ideias, confraternizamos, mas, sobretudo, somos acadêmicos. E aí vem a nossa imortalidade. Um dia, partimos, cada um na sua hora e no seu momento. É uma partida, não é um fim. Porque aqui fica, nessa casa, nessas paredes, e fica no nosso estado de Santa Catarina, e para onde mais essas vozes chegarem, fica a sua obra literária. Uma obra que é para sempre. E é isso que, nessa noite, nós estamos celebrando. A saudade do acadêmico, me permita chamar Patrícia, meu grande amigo, e, ao mesmo tempo, o nosso ex-presidente e o acadêmico, que hoje despedimos formalmente. Por essa razão, eu convido o acadêmico Moacir Pereira, ex-presidente dessa casa, para que faça, em nome de todos os acadêmicos, a nossa oração de despedida. Com vontade. Senhor, podia levar. Precisamos ganhar um. Gente, Muito boa noite, senhoras e senhores. Do escritor, jornalista e filósofo russo Dostoiévski, um dos maiores romancistas pensadores da história, século XIX. Só existe uma única ideia suprema sobre a Terra, o conceito da imortalidade da alma humana. Do grande escritor, filósofo e dramaturgo paraibano Ariano Suassuna. O homem não nasceu para a morte, o homem nasceu para a vida e para a imortalidade. Caríssima presidente da Academia Catarinense de Letras, professora Lélia Nunes, caro secretário, colega Bemira Artem Zanon,
Faço uma saudação especial ao Dr. Glauco Olinger, monumento do agronegócio, da engenharia agrônoma, do desenvolvimento agrário de Santa Catarina, agronegócio é um dos pilares da nossa economia, há muito tempo, e da economia agrícola brasileira. Seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa academia. Eu tive o privilégio de, ainda jovem, acompanhar na casa dos meus pais, na agronômica, o início da sua magnífica trajetória como fundador da Acaresc, ao lado da Casa da Agronômica. Queria transmitir uma saudação ao caro amigo vereador Luiz Felipe Schuch, uma revelação do Poder Judiciário de Santa Catarina. Igual sorte, doutor Marcelino, e também ter sido um grande parceiro da nossa academia, e transmitir a ele que faça chegar ao conhecimento do secretário Cleber Suzilha, grande colaborador dessa instituição, nossos cumprimentos, nossos votos de pronta saúde, pronto restabelecimento, para que ele continue dando grande contribuição ao Estado de Santa Catarina. Especialmente a querida Patrícia Schmidt, saudação muito carinhosa, muito afetuosa. Sua presença aqui nos traz lembranças maravilhosas sobre o nosso querido homenageado. Cumprimento as demais autoridades aqui presentes ou representadas, os familiares do nosso saudoso companheiro, a todos os queridos acadêmicos, aos amigos e aos convidados especiais. Sejam as minhas primeiras palavras de profunda gratidão à querida amiga, a advogada Patrícia Schmitz, viúva do nosso genial escritor de 2 séculos, o ícone da literatura e o admirado líder amigo Péricles Prado, pela honrosa indicação. Ele é profundamente sensibilizado e emocionado, Patrícia. Minha gratidão a todos os confrades que, por unanimidade, me confere a distinção de representá-los nesta sessão de saudade da nossa querida Academia Catarinense de Letras. Longe de mim, alertei a todos os colegas, de fazer uma análise sobre a gigantesca obra literária do nosso homenageado e sua rica contribuição cultural ao nosso Estado e ao Brasil. Disse a todos, na última reunião, que aqui daria, com muito prazer, um testemunho pessoal, profissional e acadêmico. Justamente por entender que seria impossível falar de um único Péricles Prado. Ele era multifacetado e, em qualquer das atividades, sempre atuando com muita ética, brilhantismo, inteligência e coragem. Precisamos falar de Péricles, o jornalista solidário e culto, o advogado qualificado, o mais jovem juiz federal de Santa Catarina e do Brasil, o admirado professor universitário, o escritor fértil e imaginativo, o político desiludido com a política, o acadêmico estudioso e participativo, o consagrado poeta, o presidente dedicado à nossa academia, mas também um amigo leal, sincero, disponível, solidário e prestativo, ou do marido romântico, amoroso e devotado. Na década de 60, senhoras e senhores, por menos de 20 anos, já se dedicava à área cultural como colaborador do mais antigo jornal de Santa Catarina, O Estado, juntamente com Marcílio Medeiros, Osmar Lembra, Rubens de Arruda Ramos e outro expoente do jornalismo que por décadas brilhou na justiça catarinense, o amável e brilhante desembargador Antônio Fernando do Amaral Silva, que só não está aqui por motivo de saúde. Esta iniciação explica o respeito que Péricles Prado tinha pelos profissionais de comunicação durante toda a sua vida, da mesma forma com os artistas e os produtores culturais do PGA. Durante os últimos 60 anos, dispensando-me atenção muito fraternal, seja pelo tratamento carinhoso e afetivo, seja pelos incontáveis incentivos, apoios e, sobretudo, por notícias de grande interesse público como fonte segura e de grande responsabilidade. Os colegas também tinham por ele uma grande admiração e profundo respeito. Na cátedra, brilhou como professor de Direito Constitucional da Escola Superior da Magistratura, na PUC de São Paulo, nas Faculdades Metropolitanas Unidas, ou como titular de Direito Público e Direito Administrativo do Centro Socioeconômico da nossa Universidade Federal, mestre em Direito Financeiro da FUVEA, cidade de Blumenau, e de Direito Penal, de Teoria Geral do Direito Penal e Criminologia na Universidade de Brasília e nas Faculdades de Direito de Itajaí. Da magistratura, era detentor de um título único do Judiciário de Santa Catarina e raridade na justiça brasileira. Foi o mais jovem dos magistrados federais.
com uma particularidade muito pouco conhecida da maioria da nossa população. Já devidamente nomeado para o cargo, teve que esperar para completar 25 anos, porque a idade mínima exigia ainda não estava pronta para a posse. Com a mesma competência e luminosidade com que atua em Santa Catarina, marcou depois também sua trajetória na Justiça Federal de São Paulo. Na literatura, também muito jovem, começou vitorioso com o clássico Os Milagres do Cão Jerônimo, livro de contos de 1970. Na época, eu trabalhava no Departamento de Cultura da Universidade Federal de Santa Catarina, dirigido pelo grande Murilo Martins Piajá Martins da Silva, e também com a participação direta do Jair Francisco Ramos, que foi também nosso acadêmico. Eu registro aqui essa sua presença aqui com muita saudade. E lembro-me da grande repercussão dessa obra de Péricles Prado no início da década de 70. Péricles já se destacava como poeta há 8 anos, antes do lançamento dessa obra, tendo publicado 3 livros de poesia, opção certamente também decorrente de sua longa convivência e, sobretudo, grande amizade com o premiado Lindolf Bell. Sua produção é duplamente fantástica, pelo volume e pela qualidade. Foram mais de 70 livros, entre os quais 2 magníficos de história, 4 de ficção, 9 de crítica e 16 de poesia. No triste dia do seu falecimento, o jornalista Marcos Espíndola, do Grupo ND, seu profundo admirador, escreveu: o doutor fantástico partiu. Péricles Prado, jurista, o escritor, o poeta, o contista, o historiador, o crítico literário das artes visuais, um batalhador da nossa cultura. Péricles tem a dimensão espetacular dos heróis e anti-heróis do particular universo fantástico, que o próprio levou para os seus livros e o tornou uma grande referência de estilo em todo o Brasil. Fim de citação. Quando, há pouco mais de um ano, eu recebia, autografado por ele, em minha residência, o livro Cortejo de Espantos, Breves Relatos de Animais Catíveis, entendi a definição do colega do Grupo ND sobre o fantástico de Péricles Prado. Confesso que o livro contém, efetivamente, uma prosa inovadora, inserida na categoria da pós-modernidade. Exige uma atenção muito especial do leitor e, sobretudo, reflexão permanente sobre a profundidade dos seus escritos. Fiquei com a sensação de que era algo assim muito inovador, com uma linguagem típica do fantástico, do surpreendente, textos que pareciam sem sentido, sem lógica e até coerência, e que, de fato, mergulhavam o leitor nas fronteiras do místico, do verdadeiro assombroso. Durante a entrevista ao Sarau Literário, na edição comemorativa dos 40 anos da Biblioteca Central da FUO de Blumenau, Péricles Prado afirmou categoricamente: minha poesia é ouro-bórica. Sinceramente, eu tive que recorrer a Aurélio para entender exatamente que autodefinição era essa. O próprio entrevistador enfatiza nessa entrevista que adentrar ao universo pradiano, onde o grotesco, o irônico, o erótico materializavam-se em um mesmo corpo multiforme, é lançar mão do onírico e do metafísico. Seus livros eram realmente instigantes, misteriosos e até enigmáticos, porque extremamente profundos e muito criativos. Péricles Prado foi um dos escritores catarinenses mais difundidos e lidos nos meios acadêmicos de Santa Catarina e de outros estados, portanto, em todo o Brasil. Alguns referências oficiais para exames vestibulares, como aconteceu aqui na própria Universidade Federal. Sua excelente produção literária também ultrapassou as fronteiras nacionais, chegando à América do Norte e até países da Europa. A professora Eliane de Alcântara Teixeira, por exemplo, do mestrado interdisciplinar da Universidade de Santa Amaro, UNISA, de Middlebury College, estado de Vermont, Estados Unidos, publicou um ensaio intitulado O Pós-Modernismo e o Fantástico na Ficção de Péricles Prado, e diz textualmente: os livros em prosa de Péricles Prado apresentam grande unidade temática e estilística, impregnados de poeticidade, que em um mundo fantástico, onde vivem seres, homens, magos, entidades demoníacas, seres híbridos e animais humanizados, estranhos e deslocados, cujos atos são pautados, muitas vezes, pelo mais absoluto nonsense. Sua produção poética mereceu igualmente as melhores referências da crítica, embora, a meu sentir, ainda não seja, sinceramente, inteiramente conhecida aqui do povo de Santa Catarina. Ganhou também a repercussão nacional, como se viu na publicação em outros estados da Federação. O Retorno das Serpentes, para citar apenas uma referência, ganhou uma divulgação especial no Nordeste,
sendo lançada em 2017 em Fortaleza pela Arte Edições. A editora Iluminura de São Paulo patrocinou o lançamento de outro sucesso, Casa de Máscaras, em 2012. Nosso saudoso confrade já era famoso em São Paulo por sua brilhante atuação profissional e também pela qualidade de sua produção literária e cultural. Em 1979, ainda na capital paulista, autografava Nos Limites do Fogo, da editora Massal. Os livros de contos eram, de qualquer forma, também provocativos, como escreveu a crítica literária professora da UFSC, filha do nosso querido confrade Napoleão Xavier Tomarante, a professora Dirce Valtri Tomarante, do curso de Artes Gráficas. Citação. Os contos de Prade poderiam ser absolutamente chocantes, se não fosse pelo humor e por uma dose de surrealismo e do nonsense, que não permitem que nos identifiquemos completamente com seus personagens. Novamente, não poderia deixar de mencionar uma grande afinidade entre Prade e Sade, uma vez que o escritor francês é considerado um dos mais importantes surrealistas avant la lettre. A par de uma invejável energia para escrever, Félix Prade também exerceu com igual intrepidez e mesmo desvelo a advocacia em Santa Catarina, no Brasil, até os últimos dias de sua jornada paradigmática. Ele tinha uma clientela realmente qualificada, como pudemos testemunhar, todos os acadêmicos, durante o velório aqui nesta casa, no dia 16 de maio. Ex-senadores, deputados federais, autoridades, lideranças comunitárias, dirigentes de instituições, além de colegas advogados e grande número de artistas e produtores culturais, todos admiradores ou devedores de sua atuação profissional. Lutou durante toda a vida pelo direito e pela justiça. Inteligente, estratégico e corajoso, deixou lições extraordinárias sobre o exercício da cidadania. Estou certo que estaria hoje arrepiado com as monstruosidades jurídicas cometidas por déspotas de Brasília na conjuntura brasileira. Fui testemunho durante 60 anos, estou dedicado ao jornalismo, dessa sua paixão pela verdade, na defesa dos direitos humanos e, sobretudo, da liberdade de expressão e de imprensa e da aplicação efetiva da justiça. Fonte privilegiada de notícias. Sabia como revelar fatos de impacto social, político, econômico, cultural em ON, portanto, assumindo oficialmente. Ele sendo fonte de notícia, sempre com uma boa informação ou uma construtiva denúncia. Mas, sobretudo, era craque no famoso off. A notícia divulgada, importante, sem a citação, sem o conhecimento da fonte, em que as suas preciosas informações, envolvidas sempre num poderoso interesse público e com impactantes consequências, exigiam do jornalista segredo absoluto de sua fonte. Na advocacia e na literatura, ele se declarava cerebral, e assim explicou-se em entrevista no portal Jus Catarina, em 30 de novembro de 2017. Citação. Quero dizer que as peças são geradas na mente, e no plano da profissão de advogado, limito-me a editar os pontos fundamentais da questão, sempre em obediência aos cânones da língua portuguesa, a exemplo que ocorre no âmbito da literatura, muito embora tenha plena ciência da especificidade das respectivas matérias, e tudo com muita clareza e objetividade. Patrocinou causas que, em princípio, pareciam ou eram consideradas perdidas. Sua inteligência e seu brilho profissional resultaram em vitórias consideradas históricas no Brasil, e não apenas em Santa Catarina. Para citar apenas algumas, em São Paulo, onde se encontram os maiores e mais qualificados escritórios de advocacia do país, assumiu causas históricas, defendeu Dulce Quadros num processo polêmico contra o ex-presidente Jânio Quadros, liberou o filme Calígula para ser exibido no cinema de São Paulo, liderou a primeira ação popular contra o então presidente Fernando Collor de Mello, que depois foi cassado, e ganhou notoriedade na imprensa e nos meios jurídicos e políticos do país quando defendeu os direitos dos filhos do icônico jornalista Vladimir Herzog, morto pelo regime militar em São Paulo em outubro de 1975. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil catarinense, o Conselho Estadual, emitiu nota de pesar sobre o seu falecimento, enfatizando: profissional de carreira inspiradora e comprometida com a justiça, deixa um legado sobre direito, filosofia, história, sociologia e literatura,
com grandes contribuições à advocacia e à sociedade catarinense. Entre as principais instituições que integrou, merece citação a Academia Paulista de Direito, o Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, a Academia de Ciência de Roma, a Associação Brasileira de Magistrados Federais, a Associação dos Advogados de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil, nas seções de São Paulo e de Santa Catarina. Pertenceu ainda a outras entidades culturais, como a Academia Brasileira de História, Instituto Brasileiro de Filosofia, Academia Catarinense de Letras, Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e associações internacionais e brasileira de artes plásticas. Finalmente, foi presidente da União Brasileira de Escritores, com sede em São Paulo. Na presidência da Casa José Boatê, marcou sua gestão por várias atividades literárias e, sobretudo, pela continuidade de vários projetos. Foi responsável pela manutenção, assumindo pessoalmente todo o ônus com recursos próprios, na época da manutenção da casa, na época pela ausência da participação financeira do governo do Estado, participação essa que está prevista na Constituição de Santa Catarina. Durante o período em que os acadêmicos me conferiram a distinção, sequer sonhada por mim, desde que tive o privilégio de ingressar nessa academia, de presidir o sodalício, Péricles Prade revelou, ao lado de outros distintos colegas, um colaborador realmente excepcional. Sempre que convidado para alguma missão, mesmo que em algum caso tivesse algum problema de saúde, aceitava o desafio com entusiasmo e dedicação. Sempre atento, aconselhava, corrigia, sugeria atividades. E em vários anos, agigantou-se, caros colegas, todos se lembram, e o público também, agigantou-se a presidência da comissão especial que selecionou os escritores para a concessão do prestigiado Prêmio Catarinense de Literatura desta academia. Comparecia com entusiasmo na cerimônia de entrega da premiação aos escolhidos e fazia de improviso a apresentação do relatório com os livros premiados, sempre com atuação e muita didática, de forma absolutamente irrefocável. Péricles teve também uma passagem na política catarinense, fato que nem sempre é conhecido da maioria da população. Concorreu para prefeito de Florianópolis em 1992, filiado, vejam, ao Partido Liberal, ao PL, um dos pioneiros, tendo como vice, candidato a vice, o professor e genial economista, também acadêmico, Alcides Abreu. Ficou em quarto lugar nessa disputa, pleito que foi apertado e que envolvia Edson André de Oliveira, Francisco de Assis Filho e que foi vencido por Sérgio Grande, ex-prefeito da capital. Na corte franciscana da campanha, nesta campanha de 92, revelou o seu lado sempre muito bem-humorado e, sobretudo, pela fina ironia, outro traço marcante de sua bela trajetória. O PL estava crescendo, estava nascendo naquela época, depois cresceu um pouco, depois apareceu, agora voltou de novo. Estava nascendo naquela época. E seus candidatos não tinham nem estrutura, nem recursos financeiros, e muito menos máquina pública para apoiar a candidatura. Ao conceder entrevista coletiva no início da campanha, a cadeira em que ele estava sentado quebrou uma das pernas, atirando-o no solo. Com muita calma, levantou-se perante os jornalistas e sentenciou: isto é sabotagem do PDS e do PMDB, que querem me derrubar desde já. Saudoso presidente Pascoal Costa Pitziger, a quem também devo o privilégio de integrar a centenária academia, registrou em seu livro, registro histórico realmente, intitulado Numa Fonte Cristalina, outro episódio, também cômico, a revelar extraordinária presença de espírito do nosso homenageado. O fato ocorreu, querida Patrícia, no lançamento do livro Esse Amor Catarina, uma coletiva de vários acadêmicos, vários escritores, e ocorreu no hall de entrada da reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina, no campus da Trindade, em 1996. Um ambiente muito amistoso e muito fraterno, em que os autores autografavam a obra para os convidados e com eles dialogava-se muito francamente, muito tranquilamente. Lado a lado estavam Péricles Prade e Olsen Júnior, muito amigos, que acolhiam simpaticamente todos os leitores. A certa altura, uma leitora manifestou o interesse em se encontrar com Otton Gama Dessa. Malicioso, todos conhecem, irreverente, Olsen Júnior de pronto respondeu: o Otton não está. Saiu há poucos momentos, acompanhado do Virgílio Varla. Ao que Péricles Prade arrematou instantaneamente, com grande presença de espírito:
podemos ir todos juntos para um papo legal lá no além. Eu sei onde eles estão, se você desejar. Na eleição da capital, em 96, a segunda, filiado ao PSDB, foi eleito vice-presidente, foi escolhido candidato a vice-prefeito na chapa de Angela Merkel. Foi eleito. Perdão. Então, em 96, filiado ao PSDB, foi eleito vice-prefeito na chapa de Angela Merkel. Renunciou antes do fim do mandato, por discordar de ações políticas e administrativas naquela gestão em Florianópolis. No Vale do Itajaí, Pérez Prado ganhou notoriedade em Tibó, cuja biblioteca pública municipal leva o seu nome. Impossível. Estou terminando, senhora presidente. Impossível silenciar, caros amigos, confrades, senhoras e senhores, sobre os anos de grande felicidade vividos com sua amada esposa e a querida amiga Patrícia, a grande advogada aqui de Santa Catarina. Era um refrigério os encontros fortuitos com o casal que tivemos, eu e minha esposa Adília aqui presente, seja numa exposição de obras de arte, seja em lançamentos de livros, ou mesmo em eventos sociais. O amor que Pérez Prado dedicava a Patrícia era perceptível até num simples troca de olhar. E, reciprocamente, o devotamento com que Patrícia vivia e andava para Pérez, distribuindo toda uma grande e saudável energia. Era um casal apaixonado, que contagiava pela liturgia do amor vivido pelos jovens casais em outros tempos, não muito comum ultimamente. Uma prova de que o amor não tem idade. Eu chegava em casa e dizia para Deus, depois desses encontros fortuitos, parecia um casal de pombinhos. E era verdade. Uma relação realmente amorosa, bonita de ver, exemplar. Testemunhei feliz, com a Dia ainda, em muitos encontros, a realidade concreta da grande poesia, uma música que todos conhecem. Esse cara sou eu, do Roberto Carlos. Péricles era aquele cara que pegava carinhosamente a Patrícia pelo braço, que pensava nela em toda hora, que abria a porta do carro para ela, que estava esperando sempre sorrindo, que estava ao seu lado para o que desse e para o que viesse. No mundo tão materializado, egoísta, isolado nas prisões dos telefones celulares, deixaram-nos este belo exemplo de um romantismo que parece antiquado e com o qual cada um de nós continua sonhando, mas que não está muito presente. Péricles Luiz de Medeiros Prado, senhoras e senhores, o jornalista, o advogado, o escritor, o juiz, o professor, o poeta, o acadêmico, o político, o romântico esposo, era tudo isso e muito mais. Para mim, um dos mais eruditos e cultos da minha geração. Era uma das estrelas mais cintilantes do firmamento literário catarinense e brasileiro. Ele nos honrou aqui nessa academia durante 51 anos, o que é realmente um feito extraordinário. Começou aqui na nossa academia em 1973. Termino agradecendo a paciência da presidente e dos caros confrades, especialmente do público que nos honra hoje com a sua presença, nessa merecidíssima homenagem ao Péricles Prado, invocando a talentosa poetisa mineira de todos conhecida, Adélia Prado, Prêmio Camões de 2024, no belo texto Aroma de Poesia. Um presente que recebi hoje à tarde do amigo procurador federal, Dr. Georgino Melo Silva, que também hoje aqui nos prestigia nessa solenidade. Cito alguns trechos, que parece que foram transmitidos para esta cerimônia. A memória é contrária ao tempo. Enquanto o tempo leva a vida embora com o vento, ou como o vento, a memória traz de volta o que realmente importa, eternizando muitos momentos. Diante do tempo, envelhecemos, nossos filhos crescem, muita gente parte. Porém, para a memória, ainda somos todos jovens, atletas, amantes insaciáveis. Amigos verdadeiros têm a capacidade de se eternizar dentro da gente. Somos a soma dos nossos afetos. Do mesmo modo, somos memórias vivas na vida de nossos filhos, dos cônjuges, dos ex-amores, dos amigos, dos nossos irmãos. E mesmo que o tempo nos leve daqui, seremos eternamente lembrados por aqueles que um dia nos amaram. Eu completo. Péricles Prado,
será eternamente admirado e lembrado por todos nós, pelo ser humano magnífico, pelo profissional e pelo cidadão, que nos amou e que foi amado por todos nós, e também por sua magnífica obra literária. Muito obrigado aos companheiros, muito obrigado, Patrícia, pela honra, pela inscrição. Boa noite a todos e felicidades. Só um momento. Obrigada, senhores. Quero agradecer muitíssimo a oração, Patrícia, do nosso acadêmico Márcio Pereira. Tenho certeza que foi um momento muito grande para a nossa casa. Eu queria te pedir, não esqueça, não leve embora o seu discurso, ele vai ter que ficar aqui também, é só uma notinha para não esquecer. Grandes verdades, o Moacir colocou aqui, e senhores e senhoras, coisas tão importantes sobre Pérez, parecia até um filme, não era, Patrícia? Ele sabe que ele foi, ele vai ser sempre. Sua obra, o Pérez Prade, estará sempre conosco. Mas eu acho, sabe, depois que tu contasse aquela história que está lá no livro do Pascoal Betsica, nosso saudoso presidente, eu acho que agora ele foi fazer aquele encontro, foi encontrar o Otto Bessa, o Virgílio Varza, com certeza, está entre eles, e nós, com eles, nos encontraremos algum dia. Nesse instante, eu queria deixar a palavra livre para mais algum acadêmico, que, por sua vontade, gostaria também de expressar a sua saudade ao acadêmico Pérez Prado, e tenho aqui já a manifestação do acadêmico Isaac Pilate. Eu convido, então, para fazer o uso da palavra, e já levo o microfone. Para não ficar nesse vai e vem do nosso único microfone, eu vou lhe pedir o seguinte: o senhor deixa ali, eu já vou anunciar que, na sequência, nós vamos ver a palavra da dona Patrícia. Obrigada. O senhor da terceira. Muito boa noite a todos. Cumprimento essa ilustre mesa, a começar pela presença indispensável de Patrícia Schmitz Prade. A academia agradece penhoradamente essa presença aqui. Glauco Linder, grande professor da Universidade Federal de Santa Catarina, tenho orgulho de ter sido professor dessa universidade, onde esteve tamanha personalidade. Estive na universidade, o que foi a obra de Glauco Linder. Muito obrigado. Cumprimento também os dois parceiros extraordinários, Júlio Marcelino, na Secretaria da Fazenda, que tem sido incansável em apoio a essa academia, como toda a equipe, e desejamos ao secretário Cleverson Ziller pronto restabelecimento, e um abraço a toda a equipe, e também do Tribunal de Justiça, que nunca nos falta e nunca nos faltará, e aqui o desembargador, diretor da Academia Judicial, Luiz Felipe Chu, com quem estamos para formalizar, né, um convênio no dia 17 de outubro, e que vai ser também um grande momento, e teremos uma palestra e todos estarão convidados. Cumprimento também ao nosso secretário-geral da Academia Catarinense de Letras, Artino Zanon, e a nossa querida presidente, né, que é a nossa saudação primeira, né, nesta noite,
E cumprimentos a todos os presentes, acadêmicos, acadêmicas, e senhores, familiares e amigos de Péricles Prado, essa grande personalidade. Eu, na verdade, cumprimento Moacir Pereira por seu brilhante discurso, à altura do homenageado e da academia e da história centenária dessa academia. E não vou fazer um discurso. Na verdade, é mais um poema. Não um poema meu, mas a paráfrase de um poema do grande poeta romano Horácio. Porque ele disse, com a propriedade que os jurisconsultos romanos disseram do direito, Horácio da poesia. Horácio foi o mais criativo poeta de todos os tempos, pela sua expressão poética, pela sua construção multifacetada. Nenhum poeta na história da humanidade, depois de Horácio, deu tanto ritmo à poesia, tanta criatividade na expressão. E fiquei encantado com a definição que ele traz na Ode 3.30 do que seja a imortalidade literária. E foi Horácio nunca, digamos assim, durante a sua obra, nunca se jactanciou. O romano não tinha isso. Ele só disse uma vez porque era necessário o que está nessa ode. E com aquela propriedade da sua época, quando Roma era dona do mundo. Disse o poeta Horácio, na Ode 3.30, todo não morrerei, non omnis moriar, porque a maior parte de mim logrará a deusa dos funerais, a Vênus libitina, e acrescenta, no tempo hei de crescer além, sempre renovado em louvor, e sem pejo, em justo orgulho de sua obra, roga Horácio a musa Melpômene que lhe coloque a cabeça a délfica coroa de louros, quesitam mérites, exigida pelo mérito. Melpômene é uma das 9 musas filhas de Zeus, a responsável pela conversão da tragédia em melodia, a tragédia em harmonia, em glória e louvor. Não é outro o desejo desta casa, nesta noite, senhora presidente, senhoras e senhores, senão a semelhança da Ode de Horácio, invocar o poeta Péricles Prado pela primeira vez em corpo de louvor. E rogar a musa Melpômene, irmã de Euterpe e de Clio, que faça justiça à maior parte de Péricles, que é a sua obra, e que lhe assente a cabeça a merecida coroa de louros. Péricles, esse grande poeta e escritor, que hoje se despede da sua vitalícia cadeira número 28, inaugurada por Luiz Oswaldo Ferreira de Mello, e cujo patrono é Lídio Martins Barbosa. Despede-se hoje o dileto confrade e amigo, mas na menor parte. A sua obra não. Ela não se despede de ninguém, porque nunca parte e nunca perecerá. Postera crescam, disse Horácio, e nessa dimensão redivivo sempre, renovado em corpo de louvor, laude retins, os postros veloão, como joga a Bíblia, no bronze. Ele, Péricles, a tudo ver, com seus próprios olhos de certeza, no brilho de louvor e glória à sua obra. E certamente, senhora presidente,
com a merecida coroa de louros entre a deusa Vênus e a musa Melpômene, e desde esse momento, na sua primeira encarnação de glória, um aplauso de todos nós. Muito obrigado. Então, agora com a palavra, a nossa Patrícia Schmidt Prade, que muito nos honra com a presença. Boa noite. Boa noite a todos. Em nome da presidente, a ilustríssima Lélia Pereira, cumprimento a mesa e demais autoridades. Moacir Pereira, acadêmico e amigo, brilhante seu discurso. Não tenho palavras para lhe agradecer pelo gesto. Senhoras e senhores, é uma honra muito grande eu estar aqui hoje. Eu vou falar poucas palavras, porque eu me lembro que o Péricles ele não era muito fã de discursos muito longos. Durante a semana, eu cheguei a estudar algumas obras, as obras que eu mais gostava dele, que eu compreendia, e escrevi, e depois do meu discurso pronto, não seria eu, Patrícia, não seria a Patrícia que encantou o Péricles. Então, as palavras que eu vou falar aqui hoje, ela vem de coração, um coração muito grande que eu tenho. Eu costumo dizer aos amigos que transborda amor, e com certeza foi isso que o encantou. Eu sempre admirei o Péricles, muito antes de o conhecer profissionalmente, pelas suas obras, e hoje aqui eu quero falar um pouquinho. Mas, antes disso, eu queria, presidente, agradecer em seu nome e aos acadêmicos por ter nos liberado, não só no meu nome, mas no nome da família, por nós termos feito a última despedida dele aqui, nessa casa. No dia 16 de abril, estávamos todos aqui reunidos em uma homenagem a ele. Hoje aqui, muitos presentes e também que estavam presentes naquela data. Foi uma noite muito linda, muitos amigos, pessoas que vieram de longe para prestigiar ele. Exatamente um mês depois, nós estávamos aqui, não da forma que eu gostaria. Mas, tinha chegado o momento. Quero agradecer profundamente, Lélia, minha amiga, e Moacir Pereira, por desde o momento de saberem da notícia, se colocaram à minha disposição. Naquela tarde de 16 de maio, o Péricles faleceu por volta das 13 horas. Eu saí do hospital 16 horas. Eu custei muito a sair. Eu não queria sair, porque dessa vez não seria como das outras, que nós dois sairíamos. Dessa vez eu estava voltando sozinha. E quando nós fomos para o hospital, na noite anterior, o Pérez estava muito preocupado, Lélia, que eu tinha assumido um compromisso contigo, ele dizia, liga para a Lélia, liga. Eu dizia, não, amanhã já está em casa, está tudo tranquilo. E então ele estava preocupado. E tudo aconteceu muito rápido. Eu quero expressar também meu agradecimento a Eula e o Edson Machado. Eles estavam no compromisso fora, e a Eula é uma irmã que a vida me deu. Eu tenho a liberdade de ligar para ela de madrugada, como em outros momentos. Naquele dia eu liguei cedo. E quando eu saí de lá, a Eula já tinha organizado boa parte para mim do funeral. Então, eu não tenho palavras, eu amo minha família, para agradecer por tudo que você fez, que vocês fizeram, mesmo estando fora da cidade, num evento, e ter esse tempo para nos ajudar. Agradeço também a minha família, em especial aqui hoje a minha mãe, Gislaine Schmitz, como ele costumava te chamar, minhas cunhadas, Maria Margarida Prade e Glacir Prade. A equipe aqui, os que estão presentes da Praive Prade, Adriana e Márcia, que por mais de 30 anos estiveram ao seu lado,
doutora Rosemary, doutor Álvaro Aiello, muito obrigada pela presença de vocês. São agradecimentos que eu não tenho palavras novamente para agradecer a todos vocês. Agradecer pessoas como o doutor Brasil, doutora Marisa, que vieram de Balneário Camboriú, o Marlon e a Rose, que saíram de Minha Praia, doutor Cadorim e esposa, meu conterrâneo lagunense, que está presente aqui hoje, e inúmeros amigos e familiares. Meu muito obrigada por vocês. Senhoras e senhores, o que eu vou falar do Péricles? Carinhosamente, eu chamava de P. Eu costumava dizer para ele que eu tinha perdido o posto, Moacir, de primeira mulher amada, porque eu brincava que eu tinha perdido o posto para a peluda chamada Mel. Ultimamente, a Mel estava em todos os eventos, restaurante, muitas reuniões online, atendendo cliente, indo para o escritório. Eu confesso para vocês que desde 2022, nós nos mudamos para Itapema, mas víamos semanalmente para Florianópolis, e a Mel vinha conosco. Ela andava no escritório, ela atendia junto com o Péricles, e o Péricles viveu esses últimos anos como ele queria, na literatura. Por brilhante advogado que ele foi, jurista, mas a paixão dele realmente era a literatura. E eu questionava, Péricles, para. Então, vamos realmente encerrar o escritório e te dedico. Mas não, ele queria fazer os dois. Muitas vezes ele chegava no escritório, prova disso é a doutora Rosemary, ele trabalhava um pouco, mas depois ele voltava para a literatura. Ele estava preocupado com a sua literatura, e ele deixou muito material. Não é o momento ainda de estar retomando a isso, mas em breve eu vou retomar. E eu fico muito feliz, assim, eu achei que eu já nem teria condições de estar falando, assim, porque desde de manhã eu tenho recebido muitas ligações de pessoas que não puderam vir, mas manifestando, assim, a lembrança de tudo que o Péricles fez. O Moacir, ele relatou, assim, cada fase da vida do Péricles, desde 2005, quando nós resolvemos ir morar juntos, e eu acompanhei muitos embates, muitos clientes indo na nossa casa de madrugada. Foi uma experiência incrível, muito aprendizado. E claro, né, eu costumava dizer, sempre digo, o Péricles, ele era de todas as tribos. O Péricles, ele tratava todos iguais, independente. Ele sempre tinha um olhar carinhoso. Eu me lembro de uma vez que chegou no escritório uma pessoa muito humilde, foi lá conversar com ele, porque o carro dele tinha sido roubado na Zona Azul, e ele não tinha condições de pagar um advogado, mas ele soube do Péricles, que o Péricles tinha um coração muito bom, e se o Péricles não o defenderia, porque aquele carro era um meio de sustento dele e da família. E o Péricles, claro, patrocinou a causa. E são vários relatos, né, Moacir? Várias histórias. E me sinto muito privilegiada de ter passado esses anos com ele. E realmente, fomos intensos. Tínhamos, sim, uma diferença de idade. Nunca paramos para ver exatamente qual que era essa diferença. Muitas vezes eu era a mais velha da relação. O Péricles tinha um espírito muito jovem. E isso fazia parte dele, da literatura dele. E eu me lembro que em 2022 nós fomos num aniversário de uma amiga muito querida no Jurerê, e na volta fui parada numa blitz e caímos num bafômetro, eu e ele. E o guarda perguntou, será que ele não tem condições de dirigir? Ele disse, imagina. Então, são histórias que eu ficaria aqui relatando para vocês, contando para vocês, mas eu preferi falar coisas simples, coisas nossas do dia a dia. Eu acho que o Moacir, mais uma vez, resumiu, assim, a vida do que ele foi. Eu gostaria aqui de transcrever, de ler para vocês um trecho de uma entrevista que ele deu, que a jornalista perguntou o que era, como que ele tinha essa imaginação tão criativa, tão fértil. E ele respondeu o seguinte: a escritura é a própria vida que se move,
impulsionada pela irreprimível força das palavras. E continua. Sou apaixonado pela literatura. É a responsável pela minha vitalidade. Sou leitor voraz, compulsivo. A leitura diária contribui de modo e forma intensos para estimular a memória. Aprende-se a escrever lendo e lendo muito. O tempo para esse mistério é vital, sendo maior e bem aproveitado, fermentando a criatividade. Péricles deixa mais de 70 obras, e tenho certeza que hoje é só uma passagem, né, presidente? Com certeza virão novos livros, e sua memória que será lembrada por muitas e muitas gerações. Meu muito obrigada a todos vocês. Acho que ela é pequena, baixinha, se atrapalha. Eu queria, nesse momento, eu queria dizer, Patrícia, não apenas obrigada pelas tuas palavras, porque nós tivemos 3 momentos muito bons aqui. Primeiro, o nosso orador oficial, o brilhante acadêmico, Moacir Pereira, como tu bem diz, fez um passeio por toda a obra e todo o trabalho do nosso querido Pérez. E veio, chegou hoje, né? Queria falar também, e é um direito como acadêmico de se expressar e mostrar a sua saudade com essa lembrança, esse elo com Horácio, falando uma coisa tão próxima a nós, que é a imortalidade. Mas, meus acadêmicos, a Patrícia trouxe a sua alma, trouxe o seu jeito, a sua vivência, o seu viver ao lado do Pérez. Eu lembro bem, um dia depois ou naquela noite mesmo, o Moacir mandou uma mensagem para mim, ligou a mensagem, dizia assim, barbaridade, mais ou menos isso, barbaridade, que amor daquela mulher pelo Pérez, que oração bonita que ela falou no velório, não foi isso? E sim, seria isso, né? Que tinha ficado, assim, admirado, puxa, tão jovem, de qual forma se falou, estava extremamente impressionada, embora já existisse essa amizade, conhecesse, né, e convivesse com vocês, como muitos daqui são presentes, convivem. Então, hoje você trouxe aquela luz lá, daquele dia de 16 de maio, eu já não estava mais presente naquele momento, porque naquele dia era batizado, no outro dia, cedinho de manhã, era o batizado do meu neto em Lages, e saí daqui no dia 16, quase 4 horas da tarde. Então, eu quero agradecer muito. Quer dizer que essa casa vai estar sempre aberta para ti. As coisas nossas estarão aqui, as coisas do Pérez continuarão conosco, e será sempre a casa José Botei, a casa do Pérez. Isso é algo que nós não podemos nunca deixar de falar. E depois da sua colocação, cara e querida Patrícia Catarina, quando ele dizia assim, a Patrícia Catarina está, ele dizia, a Catarina não, só a Patrícia. Ele não gostava do Catarina. Eu achava Catarina um nome lindo, bem coisa de tubaronense que se entrava. E eu sempre dizia Catarina. Então, doutora Patrícia, quero agradecer muito a sua palavra. Quero dizer também, se mais alguém gostasse de se manifestar, mesmo os acadêmicos, dissesse alguma coisa, os senhores da mesa, doutor Júlio, desembargador, doutor Glauco, a palavra ainda continua livre. Esse é o momento do nosso telão. Mas, sem ninguém se manifestar, cabe a mim, então, falar. Alguém gostaria? Eu vou começar dizendo assim, quinta-feira passada eu fui a Timbó, porque eu sou titular do Conselho Estadual de Cultura, nós fizemos, sabe, Fábio Briga, uma reunião descentralizada. E visitamos Timbó Frei, uma maravilhosa Secretaria de Cultura, grande, com aulas de música,
com parte ligada ao audiovisual, com o teatro maravilhoso, a cidade de Timbó tem. A cidade de Timbó, escola de música, pianos, assim, um corredor imenso. Eu perguntei quanto cada aluno paga ali para ser aluno dessa, olhando os pianos. Aí os pianos foram todos doados por famílias da região, e cada criança que estuda nesse piano paga R$10 por mês de mensalidade. E nós somos aulas de alemão, dona querida Maria Tereza, aula de alemão para as crianças, claro, é entendível que isso lá tenha. E, enfim, encheu meus olhos, confesso. Pegamos o elevador, quando abre aquela porta de vidro, biblioteca, Pérez Prado. Coração disparou. Que maravilha. Percorri, fotografei, andei por ali tudo e fiquei pensando, esse eu acho que é o lugar que o Pérez deve gostar muito. Perguntei para a Patrícia disse sempre livros levaram para lá. Depois, fomos à casa do poeta Lindolfo Bell, um grande amigo do Pérez, o Ivan. Eu estava na terra do Pérez Prado. Parecia até coisa assim, como nada, né? Porque hoje, uma semana certinho depois, nós estaremos aqui. E essa coisa de data é interessante. A Patrícia, eu não quis falar no início, acho que a palavra era dela, e ela que tinha que colocar tudo isso. Ela sabe a gratidão que eu tenho com o Pérez, não o doutor, que até o final eu sempre chamei de doutor e nunca de acadêmico. Deixa eu dizer isso, e ele sempre corrigiu. Velha Pérez, ia dizer, doutor Pérez, doutor Pérez, doutor Pérez, porque o Pérez foi vice-prefeito da dona Ângela Min, e eu era presidente da Fundação Franklin Cascais, e era um homem preocupado com a cultura. E eu vou de novo citar o Fábio, que está ali, e o Fábio e o Randu, né? Os dois trabalham na área da literatura, são escritores e são produtores literários, e o Fábio sempre muito ativo. Ele dizia assim, uma fundação não pode só fazer evento, professora Amélia, a fundação tem que ter a política cultural do município. E o Pérez chegava e dizia, a política cultural do município, professora, a política cultural do município. Então, essa política cultural do município sempre estava junto. Eu agradeço a eles, e agora eu faço na presença do Denis e do Fábio. Obrigada por vocês dois, muitas vezes me ensinarem um caminho que o Pérez chamava atenção e gostava de colocar. E naquele dia que ele faleceu, por isso que eu não comentei antes, eles já estavam, eu não estou sabendo, eu estou em Florianópolis, eles estão lá, ele está bem em Camboriú. Eu recebo o telefone 10h30 da manhã, Pérez Prado, naquele dia. 3 horas depois, ele tinha falecido. Pérez Prado, o que será que o Pérez quer comigo? Atende o telefone desligou. Tocou mais uma vez, o telefone desligou. Dando certo, ele vai, quem sabe, né? Deve ligar em outra hora. Aí, às 13 horas e alguns minutos, o Moacir Pereira me ligou, contando que ele havia falecido. E nós ficamos todos da academia e, sobretudo, os mais amigos, e já começou a Eula e o Edson, todo o movimento para nós prepararmos aqui, e o velório, e a Patrícia disse que o desejo dele, ele não queria ser velado numa casa mortuária, ele queria ser velado aqui. E nós procuramos dar aquele dia a essa casa, mais uma vez, o carinho da morada. Foi isso que se pretendeu. Eu fiquei pensando o que eu podia dizer agora do Pérez acadêmico. Ele era o presidente quando eu entrei, em 8 de novembro de 2013. Foi ele que me recebeu junto com Mário Pereira e Júlio de Queiroz nessa mesa. E ele fez campanha para mim entrar, viu? Adilson Cadori, que está tão preocupado com a sua campanha. Ele fez campanha para que eu estivesse aqui, falava e pedia. E em um momento muito difícil dentro da Fundação Franklin Cascais, naquele governo que me fez herdar uma famosa CPI da Tainha, foi o Pérez Prado que esteve do meu lado. Não é fácil lembrar isso, mas nesse momento eu quero agradecer a Patrícia, aos irmãos do Dr. Pérez e seus familiares presentes, aquele homem que para mim foi um coração grande de um amigo, sempre presente, sempre sendo a palavra do elogio.
Então, eu também queria dizer um pouquinho da obra dele. Eu sei que o Moacir falou do reconhecimento nacional e internacional, do gênero dele, da ficção, na poesia, a sua originalidade, o seu estilo tão único, tem sido celebrado, nós sabemos, por grandes nomes da literatura brasileira e da literatura catarinense, Cassiano Ricardo, o Moacir Scliar, o Jairo Schmidt, que ele gostava tanto e que acompanhou, e ainda foi primeiro, mas acompanhou o momento grave da sua doença, do Jairo Schmidt, que tanto escreveu sobre a obra do Périx. O Fábio Lucas e a já citada professora doutora Dirce Valtric do Amarante, citada pelo Moacir. O Périx, quando eu coloco, leio os trabalhos dele, eu fico assim, admirada como ele entrelaça as palavras, né? Seja a forma onírica, né? E como também ele é impactante, a personalidade do Pérez, sempre foi. Personagens reais e, ao mesmo tempo, personagens imaginários. Ele vai do humor à sátira, e quantas vezes aqui nessa sala o Pérez usava do seu humor, aquela ironia fina, mas nunca deselegante. E a elegância também está na sua obra. A hipótese de um conteúdo comunicável, como ele dizia e falou, citado no Labirinto, né? No trabalho do Labirinto, que reuniu alguma coisa sobre a poesia dele. A hipótese do conteúdo comunicável, a fatura de uma poesia, a economia poética da linguagem. Ele era o homem da palavra, da linguagem, criava e inventava, e às vezes era tão difícil, às vezes havia uma luta pela classe da linguagem. A sua poesia alcança o ponto alto da expressão existencial e a beleza da forma. Não viu o que disse, não? Quem disse isso foi o maior Carlos Drummond de Andrade. Estranha, inventiva, mágico, pessoalíssimo, prende o leitor desde o momento do cerco da palavra, e tanto do cerco da palavra. O Pérez trabalhava bem e faz brilhar entre o bem e o mal, entre a luz e o sangue. Escreveu o grande Carlos Vejar, gaúcho, dos anos radicado do Espírito Santo e membro da Academia Brasileira de Letras. Sim, o doutor Pérez, o Pérez Prade, o Pérez Medeiros Prade, que ele não gostava que dissesse Medeiros, ele era o Pérez Prade, era dono de um espírito, de um estilo único, ímpar, atípico da nossa literatura. Seus poemas contêm um autêntico tratado sobre a linguagem poética, bem revelada nas palavras do Moacir Pereira e também de Cláudio Willer em Labirintos. Finalmente, o Pérez chega ao ontológico. E eu vou citar agora a palavra do seu grande amigo, quase meu irmão, Lindolfo Bell. Pérez Prade chega ao ontológico da palavra mais próximo do que qualquer poeta brasileiro. Daí a dificuldade dos críticos literários ter critérios para avaliar o que o Pérez escrevia, porque os seus parâmetros não tinham como medir as palavras, então eles silenciavam. Esse era o Pérez, escreveu Lindolfo Bell. Quando eu falo da palavra cerceada, cercada, eu vou terminar citando só um pedacinho, um poema que eu gosto muito, está citado no meu num dos livros meus, o Corpo de Ilhas. É o poema Na Ilha, que está lá na Casa das Máscaras e foi publicado em 2013. Só um fragmento. Sou a parte imóvel dos olhos da bruxa, deusa volante, recriada com fios do pesadelo, concha afeto abraçada em sua antiga vassoura. Muito obrigada. Eu quero agradecer, então, a presença de todas as autoridades que estão aqui na mesa, meu querido doutor Glauco Ling, esse homem que
homem da fruticultura de clima temperado, doutor Palma, que fez a primeira estação de fruticultura de clima temperado em São Joaquim. É verdade, gaúcho de São Borja. Hoje ele estava contando, eu não tinha essa memória, embora o meu sogro sempre dizia, nós temos maçã em São Joaquim, deve ser um único homem. Ele, o seu Ismael, era prefeito naquela época, ao Glauco Linus. Eu, criança, conheci o doutor Glauco em Tubarão, porque o meu pai alugava a Carece, que ocupava uma parte do prédio da casa do meu pai, e da janela eu via com o doutor Glauco se reunia com os engenheiros que eles chegavam ao Cácer e as extensionistas, ele vinha até lá. Mas aí nós temos o Glauco, que ocupou tantos cargos da Secretaria de Estado de Santa Catarina, na universidade, na Secretaria de Estado da Agricultura. Mas nós também temos, mas eu tenho o Glauco, meu colega de mestrado, que sentava no meu lado na aula de Sociologia Rural, lembra disso? Sociologia Rural, e ele sabe, o doutor Júlio Marcelini, nós tínhamos que estudar Sociologia da Burocracia, os alunos meus também estudaram ali. Sociologia da Burocracia, dizer burocracia, o Max Weber, não sei o quê, mas essa burocracia do Estado é isso mesmo. O Max Weber fala, aí ele escrevia assim no livro, Lélia, mulher, a teoria é uma da burocracia, a prática da burocracia é outra. Nós sempre tínhamos esse, a nossa professora era a nossa colega também, a Zuleika Bussilêncio, dessa disciplina. Então, lembrar a sua presença aqui, mexeu, como eu disse, a Cláudia, sua cuidadora aqui presente, agradeço por ter trazido, ela disse assim, eu estou emocionada, elas estão vendo, porque as lágrimas correram e fazia tempo que nós não nos encontrávamos. Eu quero agradecer mais uma vez a presença também do doutor Júlio Marcelino, como bem disse o Moacir e o acadêmico Pilate, que o doutor Júlio é o que nos escuta. Nós saímos daqui, vamos lá no centro administrativo e choramos as nossas pitangas todas, esperando que a Fundação Catarinense de Cultura faça que os nossos recursos cheguem como por direito nos é devido, e levou mais de um ano para isso acontecer. E mais uma vez eu também agradeço ao desembargador Luiz Felipe Schupp, que procurou a academia e disse, vamos fazer uma coisa junto com a Academia Catarinense de Letras, projetos ligados à área judiciária, ligados à literatura. E contou o projeto são desenvolvidos nas escolas 295 municípios do estado, onde tiveram um juiz. Há um trabalho ligado às escolas, onde vão e falam o que é o sistema judiciário. E sabe lá quantas crianças, nesses anos todos, não tiveram se inspirado naquelas palavras de um juiz, uma tarde na sua escola. E agora nós estamos assinando um termo de cooperação cultural entre o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, através da Academia Judicial, a ACALEJ, Academia de Letras Jurídicas, né? E a Academia Catarinense de Letras. Nós somos cheios de ideias, concurso de poesia, mas o nosso público será o público da área jurídica, essa vez ainda não pensamos na sociedade civil, e sim a sociedade jurídica de todo o estado de Santa Catarina, poetas, cronistas, romancistas, o que será que se esconde por trás da toga? Né? Não é uma ditadura, mas eu te garanto. E, por último, eu queria dizer que nós vamos, depois de longo processo da nossa função de intercâmbio, nós convidamos o secretário de Estado de Educação, a doutora Aristides, e vamos fazer essa inauguração e esse selo, né, essa assinatura, no dia 17 de outubro, na inauguração do auditório da própria academia, e que será, se não me engano, o Centro de Ciências Jurídicas, doutor desembargador. É isso. Então, bem, e também
isso era contar um pouco do que se passa. No dia 19 de setembro, então, nós temos a eleição da cadeira 18, que foi ocupada pelo acadêmico José Cury, e temos 9 candidatos que foram habilitados, alguns aqui presentes nessa noite, do qual também agradeço. Quero agradecer aos senhores e senhoras, aos familiares, a todos que tiraram essa noite fria para vir conosco, torná-la mais quente, no carinho, no afeto, da amizade, para um homem que nós respeitamos e admiramos muito, um grande acadêmico, Péricles Prado. Ao agradecer aos senhores aqui presentes, e a viúva do nosso querido homenageado, Patrícia Schmidt Prade, ao encerrar essa sessão solene de saudade, mantendo a tradição desta Casa de Letras, na casa de José Boatê, o nosso fundador. Declaro vaga a cadeira 28 da Academia Catarinense de Letras, que tem como patrono Lídio Martins Barbosa, sendo fundador e primeiro ocupante Luiz Oswaldo Ferreira de Mello, e do qual, até esta data, de 5 de setembro de 2024, era o titular Péricles Luiz Medeiros Prade, o brilhante acadêmico, o dileto amigo, o imortal, por sua obra e eterna em nossa saudade. Está encerrada a sessão. Boa noite e muito obrigada.